Quem está feliz com Jesus? Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Aleluia. Capítulo 18, versículo 29. Vamos ler? E eles... Vamos lá? Versículo 29. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que se havia quebrado. Glória a Deus. Você pode assentar, dando glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quero, antes de ministrar a palavra de Deus, louvar ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos estar na sua casa para juntos adorarmos a Ele. Temos vivido dias de muita festa, de muita comunhão na presença de Deus e de muita presença de Deus conosco. Tivemos a nossa conferência de jovens, que foi impactante. Vivemos dias, amanhã do domingo para mim foi marcante. Todos os dias foram bons, mas amanhã do domingo foi muito especial. Deus é sempre fiel. Glória a Jesus. Queridos, quando o nosso pastor nos concedeu a oportunidade de ministrar aqui, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela confiança de poder nos oportunizar em ministrar na nossa Assembleia Geral. Quando o pastor nos comunicou, eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu uma palavra aqui, nesse texto. Pastor Caio começou aqui, eu falei, tomara que ele continue. Mas eu vou falar também de um profeta corajoso. A palavra de Deus no texto que nós lemos, ela fala de um feliz encontro, de um povo que estava perdido, sem nenhuma expectativa de resultado, com a coragem e a determinação de um homem de Deus. Um homem de Deus faz a diferença onde ele chega. Nós sabemos muito bem que o cenário para a nação de Israel, que é o povo escolhido por Deus para ser o seu laboratório doutrinário na terra, a partir da nação de Israel, Deus ensina todas as outras nações da terra. E nesse momento, esse povo vivia uma falta de direção terrível. A idolatria era tão grande que era financiada pelo próprio reinado. Todos os homens que temiam ao Senhor, os poucos que restaram, estavam escondidos. Mas a Bíblia registra a presença de um homem chamado Elias,
que desde a sua aparição nos textos bíblicos, sempre se portou com muita coragem e com muita determinação. E é essa a característica principal do povo de Deus contra o desvirtuamento da palavra. É coragem e determinação. Vão se levantar muitas vozes ainda. Vão se levantar muitas vozes fora de nós, no meio de nós, mas uma coisa é certa: nunca vai faltar para o povo de Deus quem tenha coragem e determinação de defender os valores da palavra de Deus. Não vai faltar. Quando a nação de Israel foi invadida e Nabucodonosor levou os jovens fortes para o campo de trabalho, levou os jovens sábios para o palácio e deixou em Israel somente os velhos e crianças. Mas a palavra de Deus nos diz que com os jovens sábios do palácio estava Daniel, com os homens fortes para o trabalho estava Ezequiel, e em Jerusalém estava Jeremias, de forma que o povo de Deus jamais fica sem profeta. Nenhuma ação do inimigo poderá calar a voz profética do povo de Deus. Jamais. Este homem que a Bíblia registra aqui, o profeta Elias, era um homem muito determinado. E desde o início ele se mostrou sim com muita coragem. Enfrentou o rei, enfrentou a esposa do rei, que estava determinada para banir o nome de Deus da nação de Israel. Mas de repente esse homem surge e aos moldes de João Batista não se cala diante dos nobres, de jeito nenhum. E a situação se agravou porque Elias, tomado pelo Espírito de Deus, dá uma palavra e diz para aquele povo que não cairia chuva sobre a terra por um período de mais de 3 anos. E Deus começa a provar a palavra do profeta. E não cai chuva mesmo. E a situação começa a se agravar, porque onde não tem água, a vida começa a ficar difícil. Ficando difícil, inclusive para ele mesmo, o profeta. E Deus teve que mudá-lo de lugar algumas vezes, para que a palavra continuasse de pé. Deus tirava Elias antes que o corpo dele sentisse a completa necessidade da falta de água, para que o profeta não profetizasse contra a sua própria profecia. Então, a situação vai se agravando, e Elias agora não vê outra saída. Ele foge da presença de Jezabel, porque ela determina em todo o reinado que ele deve ser morto. Ele se esconde e passa um período de tempo, mas um certo dia ele sai pelo caminho, encontra o servo do rei e manda dizer para o rei: vai lá e diz para o rei que tu me encontrou, que eu estou aqui, porque este é um homem de Deus determinado. Se tem uma coisa, irmãos, que não pode faltar no meio do povo de Deus, é a palavra de ordem e liderança. Nós temos sido ministrados por ordem e liderança espiritual, e o que nós temos recebido é palavra de bênção. Eu me lembro a primeira vez que o nosso pastor ministrou aqui e disse assim: esta pandemia vai ter que sair daqui. E desde lá nós estamos seguros nesta palavra, enfrentando levantes do inimigo, levante dos homens, dos inimigos do reino. Mas uma coisa Deus tem provado: o mal está sendo extirpado da nossa cidade. Não pode faltar palavra de autoridade. Como é que você está enfrentando as situações do dia a dia? Você está recuando ou está tendo palavra de autoridade?
Porque infelizmente tem crente que ele não consegue absorver isso. E qualquer coisa, qualquer cachorro mandado pelo demônio late na frente dele e ele já está querendo correr. Mas não é assim que o povo de Deus se comporta. Se o inimigo se levanta de lá, o povo de Deus continua marchando. Aleluia. Não é que nós não vamos enfrentar dificuldade, não. É porque nós temos a certeza de quem está conosco. Os cristãos não se rendem a nada, irmãos. A igreja não se curva. A igreja continua de pé. E essa igreja que nós estamos falando não é a Assembleia de Deus, não. A igreja somos nós, o povo de Deus. É você, sou eu, os pastores, os obreiros. A igreja vai permanecer de pé. Aleluia. Um dia um jovem na escola dominical me disse assim: pastor, eu vi na internet que daqui a um dia não tem mais como ter culto, porque as leis não vão permitir mais cultos como os nossos. O que você me diz? Eu falei para ele duas coisas. Primeira, larga a internet e vai ler a Bíblia, a primeira. A segunda, isso jamais vai acontecer. Porque no dia que essa terra se tornar um ambiente tão inóspito que o povo de Deus não puder mais se reunir, a trombeta vai tocar e nós vamos subir juntos e adorar a Deus juntos, porque o povo de Deus adora a Deus unido. Aleluia. O povo agora, irmãos, aqui, Elias saiu do mapa, tocou fogo e correu. Como é que faz agora? A situação está terrível, porque a cada dia que se agrava a seca, Jezabel e os sacerdotes de Baal, eles estão dizendo que aquilo é culpa de Deus. E eles dizem assim: irmã Lúcia, esse é o Deus de vocês que mata vocês. Esse é o Deus de vocês que levanta um homem para dar uma palavra de maldição. Mas isso não impede Deus cumprir o propósito dele. Não. Alguém pode olhar e dizer assim: onde é que está seu Deus que não está chovendo para você? Onde é que está o seu Deus que você está doente? Mas nós não precisamos do resultado particular para continuar adorando Ele. Não. Ele é Deus acima de todas as coisas. O profeta encontra o servo do rei e diz assim: diz para ele convocar os sacerdotes para o monte Carmelo, porque eu vou para lá. Esse homem tem coragem. E ele vai. E a Bíblia diz que se juntam todos os sacerdotes, todos aqueles que servem a Baal e comem na mesa de Jezabel. Quando eles se chegam lá, se encontram, o profeta de Deus institui como vai ser ali. A presença dos sacerdotes de Baal não tira de Elias a convicção e a autoridade de que em qualquer lugar que nós estejamos, ainda que esse lugar esteja sob domínio de uma outra força, ainda é o povo de Deus que diz como é que as coisas vão acontecer. Imagine a serva da mulher de Naamã. Ela nem falar não podia, mas diante da situação ela disse assim: se ele tivesse lá em Samaria, na presença do profeta, porque independente da condição do povo de Deus, é o povo de Deus quem sabe como é que as coisas se resolvem. Aleluia. Às vezes a gente está calando muito rápido, irmão. Tem muita gente conversando besteira e a gente só ouve. Muita gente conversando o que não deve e a gente só ouve. Tem gente com a esperança voltada para os homens, que se esse sair do governo e esse entrar, vai prestar. Nada disso. Nem melhora e nem piora. O povo de Deus continua guardado pelas mãos do Senhor. Deus sabe todas as coisas. O profeta se levanta e diz: vai ser assim que vai acontecer.
Porque onde tem homem de Deus, a palavra de ordem é do homem de Deus. Eu fui na posse de um prefeito, e lá tinha um pastor e um padre. Duas autoridades religiosas do lugar. Deram a oportunidade para o pastor, e ele começou a discursar e impressionar as pessoas com palavras bonitas. Disse um monte de coisa, ensinou o prefeito a governar, um monte de coisa. Depois ele se sentou. Aí deram a oportunidade para o padre. O padre disse: eu quero que todos fiquem de pé. Nós vamos rezar a Ave Maria agora. O pastor perdeu a oportunidade de estabelecer o domínio do território. Elias não perguntou: e aí, como é que nós vamos fazer? Nada disso. O servo de Deus tem sempre a direção do Senhor e a autoridade para determinar. Se alguém tem autoridade na terra, esse alguém é o povo de Deus, irmão. Ao povo de Deus não compete dizer a quem não tem essa mesma direção: como é que nós vamos fazer? O que é que você me diz? O que é melhor? Não. Elias chegou e disse: vai ser desse jeito aqui, ó. Vocês vão preparar o altar de vocês. Vocês vão clamar ao Deus de vocês. E depois eu vou clamar ao meu Deus. E a proposta é essa: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a proposta. Não precisa muita coisa não, só precisa essa pequena demonstração para saber se Ele é Deus ou não. Tem muita gente por aí preocupado, irmãos. O que é que eu vou fazer para as pessoas saber se Deus está comigo? Você não tem condição de provar a existência de Deus, mas você tem condição, com a autoridade do céu, de dizer o que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer, nós temos condição de dizer. Eles começaram a arrumar. A Bíblia diz que foi um culto demorado demais. Culto daqueles cultos ruins, que não acaba. Aqueles pregadores que não lê a Bíblia. Não demorou muito, e aí eles fizeram tudo. Gritavam, choravam, fizeram todos os rituais. Se cortaram, derramaram sangue, e nada resolvia. Isso parece muito com o que fazem por aí afora, irmãos. Isso parece muito com o que fazem por aí afora. Tem tanta gente com cada tipo de sacrifício, cego porque não conhece o poder de Deus. Mas tem uma igreja que não para de proclamar que o Senhor é Deus. Aqui em Porto Franco nós podemos dizer seguramente: há mais de 50 anos tem um povo que não para de dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. E nós não vamos mudar não, de jeito nenhum. De vez em quando aparece uma coisinha ali querendo queimar monturo, querendo vir com conversa fiada para cima do povo de Deus. Para lá, escuta não sei quem, olha para cá, vai por ali. Não! Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amigo: o povo de Deus vai seguir a direção dada por Deus. Enquanto Deus estiver com a mão estendida, esse povo está marchando. Se for para fazer festa, nós vamos fazer festa. Se for para construir igreja, nós vamos construir. Se for para fazer cruzada, nós vamos fazer, como temos feito, distribuir cesta básica, evangelizar a cidade inteira, mas a direção é de Deus. Aleluia. Nenhuma ação sorrateira vai entrar no meio do povo de Deus, não. A autoridade aqui é dele. O Senhor colocou a autoridade humana colocada por ele aqui. Nós temos líder, nós temos pastor para nos orientar, nós temos homem de Deus para nos dar a direção. Segure a sua ideia para lá. O negócio aqui é com Deus. Ei, chave, amando, couve a sério. Eu estou sentindo a presença e a autoridade dele aqui. Nenhuma ação sorrateira
vai atrapalhar a ação de Deus no meio do seu povo. A igreja não precisa pedir conselho a ninguém. A igreja só precisa continuar ouvindo a voz de Deus. A igreja só precisa continuar seguindo a voz de Deus. Quando Deus foi escolher Josué, a pedido de Moisés, Deus disse assim: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe ele a sua mão. O Espírito é de Deus, mas tem uma mão de Moisés. Tem homens e mulheres de Deus trabalhando aqui, buscando a presença de Deus, e o inimigo não vai avançar contra esse povo. Aleluia! Tem profeta aqui. Aleluia, aleluia. Nós ainda podemos dizer: Deus está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Aleluia. A igreja não vai se curvar, ela vai continuar marchando na presença de Deus. Aleluia. Porto Franco é do Senhor Jesus. A igreja de Deus declara isso. Aleluia. Aquele culto ruim, pastor Caio, quase não acaba. A Bíblia diz que Elias, tomado ali por um espírito de brincadeira, não é? Olhou para eles e disse: por que vocês não gritam mais alto? Quem sabe o Deus de vocês é tão ocupado que não esteja ouvindo agora. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Quem sabe ele viajou e não está no lugar para onde vocês estão direcionando a voz. Sabe o que Elias está dizendo aqui? Vocês devem procurar outra forma, porque o Deus de vocês não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Vocês devem buscar outra maneira. A Bíblia diz que findou-se o horário e nada aconteceu a não ser o flagelo humano. Porque tudo que o inimigo tem para entregar para aqueles que lhe servem é só o desgaste dos próprios sacrifícios deles. Não tem mais nada. Aí a palavra de Deus diz que o profeta do Senhor, o homem de Deus, um homem determinado e corajoso, um homem que não era difícil saber quem era ele, que não se misturava com os demais. Acasias mandou o servo ir buscar ajuda com outro Deus. Quando vinha voltando, Elias disse assim: para onde é que tu vai? Não tem Deus em Israel não, para vocês saberem disso? Vai lá e diz para o teu Senhor que da cama que ele subiu doente, ele não desce, ele morre. Quando o servo chegou e disse para Acasias, ele disse assim: com essa coragem, com esse poder e com essa determinação, só pode ser um. Como era a roupa desse homem? Aí quando ele disse, ele tinha um cinto de couro passado aqui, ele era vestido de pele de camelo. Aí ele disse: é Elias o profeta, o tisbita. E ainda tem gente dizendo que roupa não identifica crente, não é? Agora ele se levanta e diz: agora é comigo, mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma convocação. E ele chamou o povo de novo e disse para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus ou se Baal é Deus? Elias está ajustando a situação, porque o próximo passo desse povo é consertar o altar. E ninguém conserta o altar sem consciência de quem é Deus. Porque o altar é o lugar da adoração. E eu vou arrumar o altar para adorar a quem? Aleluia. A Bíblia diz que Elias conserta o altar do Senhor que estava quebrado. Esse altar é composto de 12 pedras, uma representando cada filho de Jacó, cada tribo de Israel. E elas vão colocando ali, veja que a base desse altar
ela é patriarcal, ela é de aliança, ela é de poder, ela é de liderança. Sabe o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Que o altar onde Deus se manifesta é um altar onde a liderança é honrada e tem a direção de Deus. Aleluia! Eu tenho muito medo desses pregadores que não têm pastor, muita preocupação. E louvo muito a Deus pela vida do nosso pastor, que quando alguém fala num pregador, ele pergunta logo de onde é, quem é que conhece, vamos examinar. Porque altar é coisa séria, irmão. Altar é o lugar onde Deus se manifesta. Altar é o lugar de onde Deus projeta poder sobre o seu povo. No altar e a partir dele é que o inimigo é vencido. Não existe guerra ganha sem altar consertado. Ele arruma, e a Bíblia diz que ele corta os animais e coloca em cima do altar. Só que agora Elias vai fazer uma coisa muito estranha, que não faz parte do ritual comum. Ele manda trazer água e derramar em cima. E eu fiquei pensando e falando com Deus, pastor Reginaldo, por que esse profeta meio maluco manda colocar água em cima? Porque era tempo de seca. E água era coisa preciosa naqueles dias. E ele não pediu água do rei, não, ele pediu água do povo. É do meio do povo que está vindo a água, porque o altar consertado recebe a nossa preciosidade. O altar consertado, ele recebe o que é precioso para mim. Eu só coloco o que é precioso para mim em cima do altar que está organizado. Primeiro eu organizo a vida, depois eu não tenho pena de colocar mais nada nesse altar. Sabe quando alguém está assim meio com medo do altar? Meio em dúvida, pastor Preto? Não, é muita coisa para mim. Eu não sei se eu dou conta, eu só ganho 1.000, e aquele negócio todo. É quando o altar não está ajustado, porque quando o altar está ajustado eu coloco tudo. Eu coloco o que é precioso, eu sei em quem eu estou confiando, eu sei quem está ali. O altar de Abraão está organizado e ele não teme colocar Isaac. Esses dias eu ouvi uma pergunta, por que Deus pediu Isaac? Primeiro, Deus pediu Isaac porque foi Deus quem deu Isaac. Deus não pede nada que ele não tenha dado. Aleluia. Por isso ele diz, trazei os dízimos, porque antes de dizer isso ele já colocou na mão. Ele só pede o que ele dá primeiro. Aí Elias convoca o povo e diz, agora eu vou clamar. Aleluia. Que autoridade é essa, irmãos? Você pode ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Aleluia. Estou concluindo aqui a minha breve palavra, mas quero fazer uma oração. Aleluia. Que autoridade é essa? Aleluia. Altar consertado, oferta no altar, a preciosidade derramada no altar. Agora o profeta pode dizer, Senhor, sabe o que ele diz? Prova que foi no teu nome que eu fiz todas essas coisas. Elias não está dizendo assim, pastor Admar, prova para esses camaradas aí de Baal que eu é quem sou profeta. Não, ele está dizendo, prova para eles que tu é que é Deus. Aleluia. Porque a alegria do profeta não é ser reconhecido. A alegria do profeta é fazer com que o povo reconheça quem é Deus de verdade. Aleluia. Nós não estamos aqui promovendo o nome da Assembleia de Deus somente, não. Nós não estamos aqui promovendo o nome da Comadésima somente, não. Isso tudo é muito importante e muito valioso para nós, mas acima de qualquer coisa, o nosso desejo é que o povo dessa cidade saiba quem é o Deus verdadeiro. Aleluia. Tem profeta de Deus aí. A minha oração é que você receba dessa autoridade também sobre a sua vida. É que os seus colegas de trabalho reconheçam que existe um Deus poderoso na sua vida. É que os seus vizinhos saibam que você serve a um Deus todo-poderoso, que quando você clama, Ele manda fogo do céu. Aleluia.
E vai, achouve, amando, couve, a sé. Existe autoridade de Deus sobre a igreja. Você tem autoridade de Deus para marchar contra o mal. Você tem autoridade de Deus para determinar contra a enfermidade. Por mais assustadora que ela seja, não se deixe intimidar e entenda: o Deus que te escolheu, Ele vai te dar a vitória. Aleluia, aleluia. Deus está preparando tudo. Tem uma vitória grande para o povo de Deus. Deus está preparando tudo e uma vitória grande se aproxima do povo de Deus. Escute isso, porque eu lhe digo com voz profética nessa noite: Deus está marcando um dia para que as suas lágrimas de preocupação, para que a preocupação com seus filhos, para que a preocupação com a enfermidade, com a escassez, ela tenha um fim, porque Deus vai derramar fogo nesse altar. Deus está dizendo nessa noite: Ele é Deus quem responde à oração. A Bíblia diz: então caiu fogo do céu. E vai, chegou que amando couve. No sacrifício comum, o profeta taca fogo na lenha. O sacerdote, irmão Salvino, ele taca fogo na lenha. Mas Elias disse assim: prova que tu é Deus. Então Deus provou. A Bíblia diz assim: então